Pessoal, sou o professor Freitas. Vamos iniciar aqui a nossa primeira aula do curso de LTPW3, onde veremos a linguagem PHP. Vocês já tiveram no curso de LTPW2 uma iniciação aí no PHP, então muita coisa vocês já sabem, mas na nossa primeira aula nós faremos uma revisão, uma pequena revisão dos principais características da linguagem. Colocarei também lá junto com essa videoaula, lá na plataforma, alguns documentos, né, e links para que vocês possam fazer suas pesquisas, ok? Então, inicialmente, gostaria de mostrar para vocês, né, quais seriam os requisitos, apesar de vocês já terem visto aí em LTPW2. Vocês vão precisar de um editor de texto, né? Por exemplo, o Notepad++, né? Notepad++, que você pode adquirir aí nessa página aqui, ó, Notepad++, ok? Se a sua versão for 32, 64 bits, aí você faz o download, né? Você pode, um outro editor também que é utilizado aí, é o Brackets, né? Que inclusive a gente utiliza bastante aí nas aulas de tecnologias móveis, né? Ele tem alguns plugins, tem algumas extensões aí muito interessantes, né? Então vocês podem utilizar isso aí. Ainda tem outros editores, né, específicos aí do PHP, né? O PHP, acho que é o Edit, se eu não me engano, o Editor, né? É um outro editor também de código, também muito utilizado, né? Vocês podem utilizar vários outros que tem aí no mercado, pessoal, tá? Para você preparar a codificação aí das suas páginas, dos seus scripts. Uma outra coisa importante é a configuração do seu servidor, né? O seu servidor web aí, né? E para você trabalhar com PHP, mais banco de dados e tal, na plataforma Windows, você vai precisar de uma ferramenta do tipo AMP, né? Windows, Apache, MySQL, PHP. Né, essa ferramenta, essa tríade, na verdade, ela possui todos esses recursos, né, o Apache, o MySQL e o PHP configurado. Então você instala o AMP e ele tem essa plataforma preparada aí pra gente. Então, não existe só o AMP não, tem outras ferramentas que fazem basicamente a mesma coisa, né? O Champ é uma delas, né? Tem aqui, ó, Champ. O Google sempre sabe o nome certinho, né? O EasyPHP é uma outra ferramenta. Então, gente, eu estou mostrando tudo isso aí porque cada aluno ele tem as suas preferências aí e a escolha de qualquer um desses editores, né? E qualquer uma dessas plataformas aí, vocês não vão ter problema para desenvolvimento não. Às vezes na tua máquina não vai instalar o Observer, mas instala aí o Champ por algum conflito que está dando. Já peguei casos assim que o aluno só conseguiu instalar o EasyPHP, só conseguiu instalar o Bracket, o Notepad++ estava bugado lá, não estava funcionando, toda hora dando erro e tal, tem incompatibilidade. Então isso acontece, então estou apresentando para vocês essas possibilidades aí, tá ok? Apesar de que vocês já conhecem bastante. O navegador que a gente vai utilizar, né, para demonstrar o nosso código vai ser, né, o do próprio Bracket lá da vida, né, lá no Live Preview. E a gente pode também utilizar esse Firefox aqui, Developer Edition, que é também uma boa ferramenta aí para desenvolvedores. E vamos entender também mais um detalhe que é importante. Que você, quando desenvolver as suas aplicações, né, os arquivos que você vai criar, você tem que colocar na pasta, na raiz do teu servidor. O raiz do servidor aqui, quando você instala o AMP Server, ele está lá no C, o AMP 64, porque minha máquina é 64 bits, www. Esse monte de pasta que vocês estão vendo aqui são aplicações, né, são pastas aí que são organizadas aplicações, né? Então você pode também ter a sua pasta aqui. Por exemplo, eu criei essa pasta TOT, dentro da TOT eu coloquei www, tem um index aqui que foi o primeiro arquivo que eu fiz. Tem nada nele, mas vou apagar aqui só para a gente começar.
ok? Então quando eu armazenar minhas informações vai estar aqui dentro do www, né, ETOT LTPW3, ok? Então vamos começar a brincadeira? Então a primeira coisa que eu gosto de fazer, pessoal, é demonstrar como a gente cria o nosso primeiro arquivo aí, nosso primeiro script em PHP. Como é que a gente faria isso? A gente coloca aí, ó, deixa eu criar aqui o File, New, e já vou salvar aqui, vou dar um Ctrl S, ele vai pedir um nome, eu vou chamar de index.php, né, dentro de LTPW3, vou salvar. A tag que vocês já conhecem, a tag PHP, né, e aqui dentro nós vamos colocar nossa primeira mensagem, echo, né, é o elemento aí que vocês, né, o comando que vocês podem utilizar para dar mensagem no navegador, e olá mundo, né? Vamos fazer um teste, verificar se o nosso navegador vai mostrar ali a mensagem que nós preparamos. Olá mundo, tá vendo aqui que o acento veio certinho, não veio com nenhum problema aí, né, de codificação, char 7. Por quê? Porque ele está preparado aqui para o TF8, tá vendo? A linguagem de interpretação aqui do nosso codificador aqui é o PHP, para ele ficar com essas corzinhas aqui bonitinho, né? Uma coisa importante aqui, a primeira coisa que eu gosto de mostrar para vocês é que é completamente plausível a gente misturar a codificação PHP com HTML. Então, para facilitar aqui e agilizar a aula, eu vou pegar trechos de código e ir colocando aqui para a gente fazer os nossos comentários, né, e agilizar aqui a videoaula. Então percebam que eu tenho aqui, ó, trechos de código HTML, né, trechos de código HTML, que é um template básico aqui do HTML, e dentro dele aqui eu boto a tag PHP sem grandes problemas, e eu consigo, vou dar um Ctrl S, consigo mostrar aí a codificação. Percebam que, inclusive, aqui, ó, estamos aprendendo PHP lá no nosso negócio e vamos prosseguir aprendendo PHP. Foi o código que foi colocado lá, né, na tag PHP. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Vou tentar fazer assim. O código vai ficar muito grande mesmo. Vamos aproveitar o espaço que a gente tem. Percebo que o H1 que ele colocou lá, ó, em HTML apareceu da mesma forma que apareceu a mensagem aqui utilizando o comando PHP, né? E ele foi feito para isso, pessoal, né? O PHP foi feito para colocar mensagens de forma dinâmica, enquanto o HTML coloca mensagem, coloca o texto aqui em formato estático, ok? Vamos prosseguir. Um outro ponto importante é em relação a fazer comentários dentro do código, né? A gente pode utilizar aí o // e o ** para a gente fazer comentários no código, né? Vamos ver um exemplo aqui, né? Por exemplo, aqui vai aparecer essa mensagem e quando eu coloco o // vai aqui, ó, eu não, sou apenas um comentário, né? E esse cara aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, ele já não vai ser um comentário. Isso aqui é um comentário de bloco. Eu posso botar várias linhas de comentário aqui, ó, se eu apertar aqui o Enter aqui, ó, e repetir esse texto aqui, ó. Nada disso aqui vai aparecer. É um recurso também muito utilizado quando queremos também deixar de executar determinada linha de comando. Se a gente colocar um // ou então esse comentário em bloco, aquela linha de instrução não será executada. Às vezes, nos testes aí, durante a codificação, a gente precisa fazer isso. Vamos verificar o resultado? Ó, olha o que é que acontece lá. Oi, eu serei visto na sua tela. Tá vendo lá o primeiro elemento? Aí, outro negócio que deveria ter um BRzinho, né? Vamos botar um BR aqui para facilitar. Vamos concatenar aqui, né? Botar um BR aqui. Botar um BR, aí ó, deu um pulo lá, tá vendo? Eu serei visto na sua tela, né? Vamos concatenar aqui esse símbolo aqui, ó, esse ponto serve para fazer concatenação, né? Você lembrando, pessoal, aí depois, tá vendo, ó, oi, eu também serei visto por você.
Aí, ó, já eu não serei. Tá vendo aqui, ó, formas de comentário que são colocados, ó. Então, são os símbolos que permitem comentário dentro de uma instrução aí, dentro de um script PHP. Ok, pessoal? Então, ó, então essas são as 3 opções de comentário aí do nosso PHP. Ok? Prosseguindo. Uso de constantes, pessoal. Então, ó, o valor de uma constante ela jamais poderá ser alterado enquanto estiver sendo executado, e para defini-la a gente utiliza a função define, né? Então, olha só, como é que a gente faz isso? Olha o meu cachorro latindo aí, assustando os outros na rua. Vamos lá. Desculpa aí, pessoal. Vamos lá. Ctrl V. Então, ó, define. Então, a gente está definindo que o PHP vai receber essa informação aqui e vai passar a ser uma constante no meu código. Então, quando eu der um echo PHP, ele vai, Ctrl S, né? Ele vai colocar ali, ó, linguagem open source, tá vendo? Então, eu dei um echo PHP e ele mostra aqui. Então, define é uma forma de eu definir aí uma constante nas minhas instruções em PHP. O uso de variáveis. Então, para criarmos uma variável, basta que utilizemos o sinal de cifrão. Uma variável ela pode armazenar texto, número. Além disso, o PHP é case sensitive. Então, a letra A maiúscula é diferente da letra A minúscula, né? Então, vamos lá. Vamos ver um exemplo de uma declaração de variável e de um uso de uma variável aqui. Ó. O que nós fizemos? Declaramos aqui, ó, a variável name é a variável age, né, de idade. Aí, ó, name está recebendo essa instrução aqui, né, esse símbolo que significa recebe Guilherme, né, e age, a variável age, recebe o valor 20. Ele entende que são tipos diferentes. Na hora de eu imprimir na tela, ele vai imprimir o que? O nosso Guilherme. Vai dar um BR, né, vai pular, e depois vai botar a idade 20. Vamos lá? Vamos verificar isso aí acontecendo? Olha lá em cima, pessoal. Né? A melhor coisa que eu fiz foi colocar esse negócio lá em cima. A gente já vê o resultado logo de pronto. Né? Então, variáveis é isso. Vocês já conhecem, só estou relembrando aí a brincadeira. Ok? Coisas importantes para nomeação de variáveis são que você não inicia o nome de uma variável com número, você não pode utilizar espaço em branco, você não pode utilizar caractere especial, você não pode usar palavras reservadas ao PHP, e você vai criar variáveis que vão ajudar a identificar da melhor forma. Você não vai querer botar, por exemplo, uma idade e vai botar Papai Noel. Pô, o que Papai Noel tem a ver com o contexto da história? Né? Então vamos ficar sempre atentos. E uma coisa importante, que é uma boa prática, não é proibido, mas é uma boa prática: não utilize letra maiúscula para definição de uma variável. Ok? Não é uma boa prática de programação. Então vamos lá. Seguindo. Vamos ver aqui um exemplo aqui interessante de coisas que acontecem aí com o uso de string. Né? Percebam aqui o que vai acontecer. Ver. Ctrl S. Se você perceber, deixa eu dar aqui um BR, né? Vamos dar aqui um echo BR. Opa, Ctrl Z. Aqui echo. Perceba o seguinte, que nessa primeira linha aqui, ó, o meu echo, ele deu olá e com a vírgula aqui, ó, colocou o que? O valor da variável mundo. Perceberam? Olá, mundo. E foi pulado a linha aqui e depois, ó, echo, olá, ele apareceu olá. Só que quando eu coloco aqui em aspas simples, né, plix, e coloco uma variável, ele não entende que essa variável, né, que é para pegar o valor da variável e colocar. Então, quando você deseja que apareça o conteúdo da variável, não é uma boa você colocar o que não funciona, você colocar
as aspas simples, você tem que colocar as aspas duplas. Fiquem atentos aí se esse bizu, principalmente aí quando a gente estiver trabalhando aí em conjunto com instruções lá do banco de dados aí, que isso é muito importante. Ok, pessoal? A gente costuma fazer muita concatenação e às vezes a gente coloca essa aspas simples aqui em conjunto com a variável e muitas vezes a gente não consegue descobrir qual o erro que a gente está cometendo, e é justamente esse aí. Perfeito? Vamos seguir aqui, né? Já falei para vocês, né, que o ponto ele serve para fazer concatenação, então não tem mistério, vocês já entenderam, né? E vamos entender aqui o que é um array, né, que mantém uma série de elementos que podem ter diferentes tipos, né? Mas um array é um vetor que você pode estar implementando. Então vamos lá ver o uso do array aqui também para gente, relembrando, né? O PHP, quando você define aqui, ó, você pode colocar um array, aí você coloca aqui, ó, Zend, tá vendo? Certificação 6 dá um false aqui. Aí o que você está colocando no teu PHP? Tá vendo aqui, ó, a certificação. O Send está dizendo que recebe o que? A certificação. E o 6 aqui que ele é falso. Então, ó, o que ele está colocando aqui? O que é importante que você entenda aqui nessa parte? Vamos lá. Zend, né, é a nossa chave, né, é o nome da nossa chave. O valor é uma string chamada certificação. Está dizendo aqui, ó, Zend, ele está recebendo certificação. E 6 não é um valor. 6 é também um nome de uma chave que recebe um valor que é falso, é um valor booleano. Então, o que ocorre? O que esse exemplo está demonstrando? Ele está demonstrando que um array ele pode, como nome de chave, receber uma string ou um inteiro, mas os valores podem ser string, booleano, inteiro, pode ser qualquer tipo de valor. E você usa conforme a sua necessidade. Isso aí é muito bom quando você, por exemplo, está trabalhando aí com níveis de permissão, numa sessão, e que você precisa de vários valores, ou então quando você está fazendo uma busca que você precisa de mais de um parâmetro, né? Então aí você coloca dentro de um array. Então é importante a gente saber declarar e definir aí as possibilidades aí de um array. Seguindo, uma outra funcionalidade importante no PHP e muita gente tem dificuldade de usar é a conversão de tipo, e toda hora a gente precisa disso, né? Então os tipos de variáveis no PHP a gente sabe que é dinâmico. Então, para que a gente force os tipos de nossas variáveis, a gente tem que utilizar uma técnica conhecida como typecasting, né? Ou então troca de tipo, ok? Vamos ver um exemplo aqui de typecasting aqui sucessivo, né? Vou colocar aqui, vocês possam entender. Essa variável aqui, ela recebeu um valor inicialmente do tipo inteiro. Mas aí, ó, por algum motivo, eu estou precisando fazer um typecasting aí dessa variável para torná-la booleana. Aí o que eu faço? Que a minha variável, seja lá qual for, eu posso botar outro nome aqui, tá, gente? Qualquer nome que eu colocar aqui tá tudo certo. A questão é que o typecasting ele é definido dessa forma aqui, ó. Se eu quiser transformar ele em booleano, se eu quiser colocar ele como inteiro, em ponto flutuante, né, float, uma string, né, uma array, né? E depois aqui, ó, imprimo ele no padrão bool aqui. Isso aqui foi só um exemplo que ele está dando, ok? Então, gente, é importante que vocês saibam que existe a conversão typecasting aí no PHP também. Como é que eu faço? Eu defino o tipo dele aqui colocando ele entre parênteses, ok? Então, vamos seguir aqui. Vou dar um Ctrl S para você ver. Quando ele deu um eco aqui, ó, ele imprimiu o valor 1, por quê? Porque esse valor 100 dele, né, e foi que ele, depois de ele ter transformado ele num array que ele separou, ele transformou em booleano e apareceu o valor 1, ok? Se a gente colocasse em um determinado momento aqui, ó, aqui no float, né, para ele botar aqui o typecasting aqui no float, você ia ver resultados aí diferenciados. Então façam testes para vocês relembrarem como é que a coisa funciona. Vamos seguir. Não é novidade também que o PHP trabalha com operadores aritméticos, né? Então,
como é que isso funciona, os operadores aritméticos, todo mundo conhece, de soma, de subtração, divisão e por aí vai, né? Então, por exemplo, você tem ali, ó, Ctrl S, né? Ele não vai aparecer nada na tela, óbvio que não vai, porque aqui, ó, eu não tenho nada, né? Eu não tenho nenhuma mensagem aqui, não tenho nenhum comando para aparecer nada na tela. Mas o que ele está dizendo aqui? Que a variável A recebe o valor 3, a variável B recebe o valor 3, né? Então C vai receber o que? Quando ele recebe A vezes B, quanto que é A vezes B? 3 vezes 3, 9. Então vai aparecer na tela, se tu der um eco, vai aparecer 9. Aí o D aqui, ó, A mais B vai aparecer 6. Então vamos fazer uma brincadeira aqui. A gente está aqui, né? Vamos colocar aqui, ó, eco C, né? Olha lá o 9, né? Vamos dar aqui, ó, eco BR e depois vamos dar um eco D, né? Olha o valor 6 aparecendo lá. E Ctrl C, Ctrl V, e em vez de colocar o D, nós vamos colocar o E. Cadê o E? Ctrl S. Percebam aí, ó, o resultado dessas operações aritméticas também, dos nossos operadores aritméticos em PHP. Isso é uma novidade, vamos seguir. Vamos lá, uma coisa interessante também é o seguinte, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer da seguinte forma. Caramba. Sabe? Se eu mandar imprimir na tela aqui o A, Ctrl S, né? Ó, A recebe 3. Isso aqui é um operador de atribuição. Então, se eu imprimir na tela o A, ele vai botar aqui o 3. Isso aí não tem mistério. Esse operador todo mundo conhece. Mas imaginemos que a gente faça da seguinte forma, ó. A, ele recebe um valor dessa forma aqui. O A, ele vai ser igual a 4? Não. Isso aí corresponde a dizer o seguinte, que A recebe o valor que o A tem mais 4. Então, se eu olhar aqui o resultado, você vai perceber que o A já tem um valor 3, mais 4, ele vai imprimir na tela 7. Perceberam? Então, isso aqui, ó, é uma notação, né, de soma de um determinado valor, que é uma outra forma de atribuição. E isso, gente, a gente pode usar de outras formas também. Vamos olhar aqui um exemplo, um outro exemplo, né? Vamos colocar aqui um outro exemplo na tela. Ctrl V, Ctrl S, né? Não tem eco aqui, mas é só você perceber, ó, que o A, ele tem um valor que, se for subtraído, ó, subtraindo os dois ao valor da variável A, né? Deixa eu fazer o contrário, dou um Ctrl Z, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim. Vamos pegar o valor, deixa eu organizar aqui o valor, vamos ver o que vai acontecer. O A aqui, nesse momento aqui, ele está com um valor de 7. E quando ele faz isso aqui, ele tira, e se eu colocasse aqui para ele mostrar aqui, por exemplo, eco A nesse momento, Ctrl X, qual o valor que ia aparecer? Ó, Ctrl S. 5, por quê? Porque se aqui eu tenho 7 e aqui ele subtrai 2 do valor de A, eu vou ter que imprimir 5. Agora, imagina se eu tivesse que colocar o A nessa situação aqui, ó, Ctrl X, né? Ctrl V. Eu vou imprimir o A aqui agora. O que vai acontecer? Ó? Ctrl S. Ele pegou o valor 5 e multiplicou por 2. Né? E se a gente pegasse isso, ó, Ctrl X, e colocasse nesse carinha aqui, ó, logo depois no final, Ctrl S,
né? Ele pegou lá o valor que ele estava, que era o 10, e dividiu por 2, vai dar o quê? 5. Então, gente, isso aqui, ó, são formas de atribuição do que está, né, do PHP. Então, se você coloca um operador na frente de um valor igual aí de recebimento, ele vai pegar o valor anterior da variável. Então, se ela não tiver um valor, aí você já viu o que vai acontecer, né? Ela vai subtrair com o valor que ela está lá residente na memória, né? Seguindo, o PHP ele também trabalha com os mesmos padrões aí de notação, na verdade com os padrões de notação bem semelhantes aí da linguagem C, né? Então o padrão de incrementação, elas também são herdadas também. Então vamos ver esse exemplo aqui, ó, né? O A ele recebe 1. Então se a gente utilizar esse padrão, essa notação prefixada aí, ó, de incremento, o que acontece? Ele vai incrementar 1 e vai retornar o valor, né, que ele estava antes, que é 1, né? E por aí vai. Então se você imprimir na tela aqui, ó, você vai perceber que ele vai botar 222. Por quê? Porque o valor era 1. Ele incrementou e vai imprimir o quê? O valor 2. Aí depois ele vai retornar para o valor qual? Para o valor que ele estava antes, 1. Aí, quando ele mandar dar um eco A++, ele vai colocar novamente o valor o quê? 2. Porque ele retornou o valor e incrementou. Aí, ele não incrementou o valor que ele estava, vai ficar 3. Se você imprimir aqui, ó, o A nessa posição aqui, ó, certamente o A vai assumir o valor de 3. Então, se você botar aqui, ó, A e mandar imprimir, Ctrl S, ó, 3. Se você tivesse mandado ele fazer ali, ó, o A ele tem valor de 3. Só que quando ele imprimiu aqui, ó, quando ele manda imprimir aqui, ele tira 1 para imprimir. Então é por isso que esse valor aqui é 2, ó. Esse valor aqui é 2, né? Ok? Então, gente, ó, então cada posição dessa aqui, ó, dependendo de como ela tiver, ela tem um determinado reflexo na atribuição de valores aí da variável. Você tem que estar sempre atento a isso aí, beleza? Você tem que conhecer e estar atento a essa questão. E é importante também, seguindo, né, é importante que a gente conheça também os outros operadores, né, não só os aritméticos. É importante a gente conhecer também os operadores relacionais, que fazem relação aí com as informações, né, com os dados que estão com as variáveis. Os operadores relacionais são esses aqui, né? Quando você está querendo dizer que é igual, você bota o sinal de igual, igual, né? Porque o sinal de igual sozinho quer dizer o que? Recebe. Se você quer dizer que o negócio é idêntico, você bota 3 vezes o igual aí, ó. Se você quiser dizer diferente, ó, você bota, né, a exclamação com igual ou isso aqui. Sinal de menor que, maior que, menor ou igual a que, maior ou igual a que. Tudo isso aí faz parte da sintaxe da linguagem, né? Outro ponto importante é referente aos operadores lógicos, né? Os operadores lógicos também serão muito utilizados aí. Então, ó, operador lógico AND, né? OR, SHOR, tá vendo aqui? Se verdadeiro, tá vendo aqui? Ó, enquanto, tá vendo aqui? Então, ó, cada um desses aqui, ó, tá vendo? Ó, esse aqui, ó, se verdadeiro, tá vendo? Só você prestar atenção em cada um, ó. Verdadeiro se A for falso. Tá vendo aqui, ó? Verdadeiro se A for falso. Esse cara aqui, ó, enquanto A e B forem verdadeiros, né? Enquanto A ou B forem verdadeiros, então esse símbolo aqui, ó, é o símbolo de E. Esse símbolo aqui, ó, é o símbolo de OU. Ok? Então, vamos ficar atento aí. Seguindo. Vamos agora, pessoal, relembrar as nossas estruturas de decisão, o if, case, né, que é chamado também de desvio condicional. Vamos colocar um exemplo aqui bem básico, né, de desvio condicional utilizando o if else, né, usando o if else. Então, por exemplo, foi colocada aqui uma variável chamada idade e atribuído o valor 17. Então, idade igual a 17. Aí ele coloca, ó, se idade
menor que 18, então imprima na tela. Você não pode entrar aqui. Se não, seja bem-vindo. Como o valor aqui é 17, o que você acha que vai acontecer? Ctrl S. Você não pode entrar aqui. Por quê? Porque idade é igual a 17. Então, o desvio condicional, ó, a sintaxe do desvio condicional usando if, else, é essa aqui, ó. If, se a condição for verdadeira, então ele imprime esse escopo aqui. Se não, ele imprime esse escopo que está dentro desse escopo. Que pode ter o que? Várias linhas de código aqui, né? Pode ter várias linhas de código aqui. Tudo que tiver dentro desse escopo aqui vai ser executado. Se não, tudo que tiver dentro desse escopo vai ser executado. Ok? Vamos seguir aqui. Vamos ver aqui um outro exemplo, utilizando operadores lógicos com operador relacional. Ctrl C, vamos lá. Ctrl V. Nesse caso aqui, ó, identidade true. O que ele está querendo dizer aqui? Idade 21, a identidade é verdadeira. Então ele bota se idade maior que 18 e, esse aqui é um operador, e identidade igual a true, então seja bem-vindo, né? Ó, se for maior de 18. Então o que vai acontecer? Ctrl S, seja bem-vindo. Né? Você poderia colocar um else aqui? Claro que poderia colocar um else aqui e botar um eco, né? Colocando alguma mensagem aqui, né? Uma boa, né? Ctrl E, cadê? ESC, ah tá. Ctrl S, ó, seja bem-vindo. Se você mudasse aqui e botasse que você tem 15 anos de idade, ó, Ctrl S, uma boa, entendeu? Ou então você dissesse aqui, ó, que a parada, que a carteirinha é falsa, ó, false, o cara tem 30 anos de idade, ó, a carteirinha tá dizendo que tem 30 anos, ó, cadê? Ctrl S, tem 30 anos, cadê? Identidade, na verdade é o contrário, né? True, e a identidade aqui do cara que é falsa. Ctrl S aqui, ó, babou, ele não vai entrar, entendeu? O cara tem 30 anos de idade, mas a identidade do cara é falsa, ele não vai entrar. Ele só poderia entrar se a identidade fosse o quê? Verdadeira. Aí ele vai ser bem-vindo, ok? Vamos ver aqui uma outra estrutura de decisão aqui, né, que é uma combinação dessa anterior, utilizando else if e switch, né, que eu também chamo de switch case. Então, como é que ela funciona? Ela funciona, Ctrl V, né, então aqui, ó, o nome recebe tio Lindemann, né, aí ele bota aqui, se nome igual a Richard Crisp, aí, ó, echo e aí Richard Crisp. Ó, else if, tá vendo? Olha aqui, no else if, não, aqui não é o switch case não, aqui é só else if mesmo. Então ele bota aqui, ó, se nome igual a Richard Crisp, ele bota e aí Richard Crisp. Se não, se nome igual a pá, ele pá, se não, então ele bota várias condições, né? E o que acontece? Então essa aqui, ó, eu consigo fazer de forma encadeada várias situações, vários desvios condicionais. Else if, tá vendo? If e else if, else if, else if, de forma encadeada. Ok? Isso aqui é muito pouco utilizado, né? Porque normalmente quando a gente tem uma estrutura grande dessa assim, a gente prefere usar um case, né? Um switch case, que é o que a gente vai ver agora. Então, vamos lá ver um exemplo do switch case pra gente. Ctrl C. Vamos colocar aqui um switch case, né? Então, como é que é a sintaxe? Então, tem um valor prévio, né, que a variável tem, e tem um teste aqui. Então, ó, switch, um determinado valor, ou seja, se após o teste, se um valor for verdadeiro, caso seja fulano, aí ele vai fazer isso aqui, ó, o que é importante, break. Para cada um desses cases aqui, ó, dentro do case, você vai botar um break aqui, ó, tá vendo? Break, ó, caso cicrano, aí tu vai break, tá vendo? Tu coloca a mensagem
coloca a instrução, que não precisa ser necessariamente uma mensagem, né? E dá um break. E por aí vai, né? E quando você não tem o que, né, um valor específico, aí ele bota lá um caso qualquer. Então, ó, ele testa o primeiro caso, o segundo caso, o terceiro caso, e se não se adequar a nenhum desses, ele bota lá um default, né? Opa, não é nada disso. Então ele default. Então essa estrutura aqui do switch case é muito importante, né? Principalmente essa questão aqui do default, onde você, quando nenhum desses valores aqui se adequam ao valor que está aqui do lado de fora que está sendo testado, você tem que dizer o que vai acontecer. Então o default ele faz o desvio aí quando nenhum dos casos foram colocados dentro dessas condições aqui do switch. Perfeito? Seguindo. Uma outra forma de você criar um desvio condicional, gente, é utilizar o operador ternário. É uma forma mais curta de se trabalhar. Algumas pessoas não gostam não, mas é importante a gente conhecer aí para fazer manutenção do código, para usar também, que às vezes é relevante que a gente use, né? Então, olha só essa situação aqui, o number 1 recebe o valor 1 e o number 2 recebe o valor 2. Aí a forma padrão aqui que a gente conhece de desvio condicional usando o if é esse aqui, ó. Se número 2 maior que 1, então, né, ele faz isso aqui. Se não, ele bota essa outra mensagem aqui. Essa variável recebe um valor, essa variável recebe outro, ok? Poderia dar um eco aqui. No caso aqui, ele só está botando que a variável recebe uma string, que ela poderia também dar uma mensagem depois. Aí, qual é a forma substitutiva? É essa aqui que vocês estão vendo. Uma variável recebe um valor, que valor é esse? Ele bota aqui, ele faz um teste. O número 2 maior que o número 1. Tá? Reparem que é semelhante ao que está aqui, né? Então, ó, é como se falasse o seguinte, ó, se o número 2 maior que o número 1, então ele faz o que está aqui. Se não, isso aqui é o se não. Se não, ele faz isso aqui. Uma forma abreviada de escrever esse desvio condicional. Ok, pessoal? Então, ó, numa linha, tu resolve o problema. Numa linha você resolve o problema. Normalmente a gente usa isso aí quando a instrução é bem pequenininha, que aí facilita tudo aí pra gente. E depois ele imprime, né, o resultado aí dessa condição desse operador ternário. Uma sintaxe aí para vocês memorizarem. Vamos ver aqui agora laços de repetição, né? Vamos ver aqui os laços, iterações, não é interação, é iteração, laços de repetição. Vamos inicialmente ver aqui o while, né? While. Vou colocar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Aqui, ó, o número recebe 0, aí, ó, enquanto o número menor que 10, ele coloca um número aqui, tá vendo? Vamos ver o que vai acontecer? Ctrl S, né? E ele coloca o valor. Reparem que ele fez aqui, ó, um incremento da variável num. Ele imprimiu aqui, ó, o incremento da variável num. Perceberam? Né? Se você quisesse aqui que ele botasse embaixo, era só você fazer assim, ó, echo, né? Ó, BR, Ctrl S, né? Que ele botaria embaixo, né? Então ele trabalha dessa forma aí. O que acontece? O while ele é uma estrutura de repetição muito utilizada aí, principalmente quando a gente está trabalhando com um banco de dados, ok, pessoal? Para colocar registros aí na página, gerando relatórios e por aí vai, né? Uma outra estrutura também que é muito utilizada é o do while, né, que tem a mesma ideia que o while, a diferença é que ele avalia a expressão depois de executar alguma coisa. Então, com isso, ele vai garantir que o código seja executado mesmo que a expressão seja falsa, né? Ele vai executar alguma coisa mesmo que a expressão seja falsa, e depois ele garante a situação, né? Então, a sintaxe básica do while é primeiro executar o que colocamos entre as chaves do do. Então, ó, presta atenção. Olha o que ele faz aqui, né? Ele tem aqui com o conte 2000, aí, ó, faça, ele vai fazer isso aqui, tá? Vai incrementar enquanto o conte menor ou igual a 1999. Então, ó, percebam, então, Ctrl S,
o dobro de 2000 é 4000. Então ele executou primeiro aí, ó, ele executou primeiro, né, a situação que estava no do, ok? Seguindo. Mas antes aí, só para ficar claro, percebam aqui que o while, tá vendo? Ele bota aqui, ó, que enquanto o conte menor ou igual a 1999, né, então ele coloca essa condição aqui, sendo que o conte é 2000, ele não é menor. Como é que ele executou? Por quê? Porque o do while ele faz isso, ele garante que seja executado primeiro alguma coisa, para depois ele verificar a situação. E às vezes a gente tem essa necessidade de executar alguma coisa e depois verifica, entendeu? Ok? Seguindo, vamos ver aqui o laço for, que é igual ao while, do while, por ser uma estrutura de iteração, de repetição. Ele permite que executemos 3 operações em sua condição, né, que são separadas entre vírgula, entre ponto e vírgula, quero dizer. Né, a primeira é executada do início do loop, a segunda é a condição, e a terceira parte é o incremento. Então vamos ver aqui como é que o negócio funciona. Como é que o negócio funciona? Ó, o for, a gente trabalha com o for da seguinte forma, né? Ó, para o A que começa do 1 e é menor ou igual a 10, ou seja, com A de 1 até 10, incremente. Ou seja, ele vai fazer 10 vezes o que está dentro desse escopo aqui. O que está dentro desse escopo? Ó, cubo recebe A vezes A vezes A. Quanto que é A? A é 1 primeiro, depois A é o quê? A é 2, aí 2 vezes 2 vezes 2, ó, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E por aí vai, o cubo de A é tanto. O que ele está querendo colocar? Ele está querendo colocar uma linha dizendo assim, o cubo de A, que no caso aqui começa com 1, é o cubo. O cubo aqui é A vezes A vezes A, então ó, o cubo de 1 é 1, cubo de 2, 8, cubo de 3, 9, por aí, 9 não, 27, e por aí vai, tá vendo? Olha o que vai acontecer. Isso aí, ó, cubo de 1 é 1, cubo de 2 é 8, de 3, 27, e por aí vai, ok, pessoal? Cubo de 10, 1000, reparem que ele foi dando um BRzinho aqui, ó, dentro da própria string ali que ele está botando. Então tem essa string, ele não fez do lado de fora não, ele foi inteligente, ele botou o BR aqui dentro, ok? Então fique atento aí a esse tipo de estrutura, que é uma estrutura muito utilizada em PHP. Seguindo. Importante que a gente também pode trabalhar é com a quebra de loop. Por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo. Vou colocar aqui um exemplo bacana. Né? Percebam, Ctrl S. Percebam o que vai acontecer aqui. Né, a instrução continue, né, ele dentro dessa condição aqui, ele testa aqui, ó, se A igual a 3, ele dá um contínuo, ou seja, aquilo que a gente estava fazendo antes, que ele coloca aqui o cubo igual a 1, o cubo de 1 é 1, o cubo de 2 é 8, repare que o 3 aqui, ele pulou, mas ele mandou continuar. Se a gente trocasse isso aqui e botasse um break, né, ele sai quando chega no 3. Ele testa e sai, né? Já o continue, né, ele só pula aquele desvio especificamente. Isso é muito legal em determinada circunstância, quando a gente precisa desse tipo de instrução. Então, pessoal, esse resumo aí ele ficou grande. Eu tentei ser rápido aí e tal, mostrando, copiando, botando um monte de coisa aí para vocês lembrarem, né? Vou deixar um material também lá na pasta para vocês fazerem seus testes. Vou colocar alguns links para vocês se aperfeiçoarem aí logo na primeira aula. Vamos começar quente, tá ok? Vamos prosseguir com as nossas videoaulas aí, utilizando aí recursos já junto com o banco de dados, fazendo conexão. Então até a próxima videoaula, ok?